Tá no ar mais um Na Ponta do Lápis e hoje o nosso tema é sobre os leilões de carros, os leilões de veículos. Muitos se falam sobre esses leilões, mas eu acredito que o consumidor costuma ficar em dúvida se vale a pena ou não participar. Por isso, eu estou aqui com o economista Diego Ramiro, que vai explicar melhor e tirar todas as dúvidas sobre esse assunto. Diego, para a gente começar, iniciar aqui esse assunto, o que é um leilão de carro, o que é um leilão de veículos? Bom, maravilha. Bom, obrigado mais uma vez por participar do programa. Acho sempre super temas relevantes que de fato afetam e é do interesse do nosso bolso. E vamos falar um pouquinho de leilão de veículos. Bom, vamos entender da maneira geral. Vale dizer para todo mundo que leilão, a grande vantagem dele é que ele é hoje regulamentado. Então existe um edital, é super transparente. Então é uma ótima forma de você poder encontrar. E todo mundo que já está nos vendo aqui, alguma vez já viu na cabeça aquele leilão, né? Alguém, dá o menor lance leva. No leilão de veículos não muda, é basicamente isso. Tem a oferta de veículos e geralmente quem dá o menor lance acaba levando aquele veículo específico e vale dizer que tudo é regulamentado e editado. Então é muito importante as pessoas saberem disso. Não é algo informal. Não, você tem que se habilitar. Então, primeiro ponto. Poxa, qualquer um pode participar de leilão de veículos? Eu ia perguntar isso agora. Qualquer pessoa pode participar? Como que é? Na verdade, todos podem, desde que se habilite no leilão. Existe basicamente dois tipos de leilões hoje. O presencial e o online. No caso de veículos, eu particularmente recomendo que vá no presencial, porque você consegue de fato ver o veículo no melhor estado. Eu que não sou um expert de carro, ainda mais dou a dica, gosto de pegar no carro, ver que está tudo ali, mas tem as duas formas. E para as duas formas você precisa se habilitar, fazer seu cadastro prévio no site do leilão, para que eles também chequem as informações do comprador, se são verídicas ou não. Então o primeiro passo é se habilitar. A partir do momento que você se habilitou, aquele leilão ele tem que fazer previamente um anúncio de todos os carros que serão leiloados antes. Então nós podemos conhecer quais são os veículos que vão ser leiloados e aí, a partir disso, conhecer não só o veículo, como os preços de cada um de lance inicial e nos preparar. Então isso é muito importante. Não esqueça de fazer seu cadastro. Às vezes a gente recebe alguma indicação, vai ter um leilão bom, mas se nós não se habilitarmos, nós não podemos participar. Diego, é importante então a pessoa, depois de tudo isso que você falou, a pessoa se informar, ler o edital, ver tudo sobre aquele leilão para não ser pega de surpresa, né? Exatamente. Para mim essa é a grande desvantagem, porque como o leilão ele tem como maior apelo o preço baixo, às vezes nós nos empolgamos e vamos lá por qualquer coisa, já compramos aquele carro porque é um veículo baixo e não nos atentamos no edital, onde mostra tudo o que tem de desembaraçar daquele veículo. O histórico multas, do veículo, né? Documentos, às vezes ele foi um carro de uma batida e geralmente, na maioria, esses preços vão ter um valor de revenda bem abaixo do carro normal que não passou de leilão. Então é muito importante, como você disse, ler o edital do leilão e as informações de cada veículo que a gente está comprando. Não olhe só o preço. Como um bom economista que olha os preços, eu falo nesse caso, não olhe só os preços. E Diego, você citou que tem o leilão online e o leilão presencial, né? Perfeito. Mas dentro desses dois modos, a gente tem 4 tipos, né? O leilão do governo, Perfeito. O leilão de seguradora, de montadora e os de bancos, né? Qual que é a diferença entre esses 4 tipos, assim? Eu gosto de dizer que basicamente para mim são dois. É o público e o privado. Um que é o do governo, dos veículos, e o privado, ele nessas 3 categorias é para quem? Geralmente é da própria montadora do carro, então é importante a gente conhecer que ela que está vendendo dos próprios veículos que ela produz, seguradora que acabou via consórcio, alguma outra forma de financiamento, acabou tendo o carro de volta porque o comprador não pagou em dia, e o próprio banco que acabou fazendo o financiamento, /leasing, outro tipo de forma, o comprador não fez. Mas não muda muito, tá? É mais do público para o privado. Eu sempre falo que é muito importante a gente conhecer ali não só as 4 modalidades, mas de quem é o leilão e qual é aquele lote. Porque existem lotes bons e lotes ruins, dependendo do que for. Então, mais do que os 4 tipos, eu gosto de olhar os lotes que tem em cada um dos leilões. E o leilão do governo são os carros apreendidos pelo Detran, né? Exatamente. Que aí tem, geralmente, de novo, não gosto de... São os que estão com preços mais baratos, porém são aqueles com maior problemas para desembaraçar, com menor custo, com maior valor de revenda no futuro. Então, de novo, não existe almoço grátis. Tem que pesquisar e conhecer. E falando das vantagens de comprar o carro em leilão, quais são? O preço. Hoje a gente... Como
O leilão é muito bacana esse tema, porque o leilão nos últimos anos vem se popularizando cada vez mais e se modernizando. Hoje existe plataforma online de leilão de veículos no Brasil inteiro. Então hoje eu aqui em Campinas consigo olhar leilão de qualquer outro estado / cidade do Brasil e fazer lance. Então isso é legal, que tem abrangência nacional. Por isso, como aumentou muito, hoje eu consigo comprar carros com deságio de 20% até 50% do valor. Então eu acho que a grande vantagem é preço e, segundo, transparência. Porque quando você está comprando através de um leilão, o leiloeiro ou o leilão em si, ele teve que fazer o edital do carro, então ele garante todas aquelas informações que teve. Isso é muito importante, porque, claro, o carro já vem com alguns problemas, mas ele tem que estar sendo descrito no edital. Se aparecer qualquer problema no veículo que não tiver, não é responsabilidade do comprador, e sim do leiloeiro. Isso é muito importante. Além desse baixo valor de compra, também uma grande oferta de veículos. Com certeza. Hoje, como eu comentei com você, como é uma plataforma hoje de leilão no Brasil inteiro, hoje a oferta é monstruosa. Tem muito carro hoje indo para leilão. Então eu falo, tem muita oportunidade. Como bom economista, oferta e demanda. Como a oferta é muito grande e hoje a demanda ainda está começando a aumentar, a gente tem a grande vantagem, que é os preços baixos. Também tem a pronta entrega, né, Diego? Exato. E o bom estado e conservação também é interessante em alguns carros do leilão, né? Não, como eu comentei, o leilão nada mais é do que uma forma onde eu vou comprar um ativo, no caso estamos falando aqui de veículo, com um preço mais barato. E de fato, eu falo, tudo que você vai comprar, se é carro, casa, automóvel, moto, a gente tem que conhecer aquilo que a gente está comprando. Então, primeira dica que eu dou, dá um passo atrás. Estude o carro que você gostou, como eu comentei, nenhum leilão é feito às pressas, tudo tem um edital avisado com antecedência. Então estude aquele lote de carros, veja qual que você gostou, qual que cabe no seu orçamento, entenda todas as burocracias que tem aquele carro e se prepare para dar lance. Porque isso é muito importante. Eu brinco, tem alguns conhecidos que brincam que participar de leilão de veículos é viciante, porque você começa a olhar. E a gente acaba dando lance e saiba, grande maioria dos leilões, a gente tem até 2 dias para pagar depois. Então, qual que é o ponto? Gostou? Tem que ter o dinheiro à vista para pagar. A gente falou das vantagens, né? E agora as desvantagens de comprar um carro de leilão? Bom, a principal desvantagem eu colocaria que não é no leilão, é na facilidade no preço, acaba deixando às vezes nós descuidados com as informações. Então, por ser algo tão atrativo pelo preço, a gente nos descuide e não olhe o todo, e às vezes a gente compra gato por lebre. Já tive vários conhecidos que falam, nossa, nunca mais compre leilão, achei que era uma coisa, levei outra. Por quê? Porque não se atentou, olhou só numa questão, olhou-se o preço. Então, para mim, a grande desvantagem do leilão é saber, principalmente, o que eu estou comprando. Se eu não entender aquilo e não me preparar, eu vou comprar algo que eu não precisava, e isso vai me frustrar. Valor de revenda baixo também é uma das desvantagens? Como eu disse, eu acredito que essa é uma das grandes desvantagens, mas como todo mundo já sabe, o que para mim seria uma desvantagem se o pessoal não tivesse nos assistido e já não fosse para o leilão sabendo disso. Mas com certeza, valor de revenda baixa, carros com valores de multa, com outros alto que às vezes a gente não coloca na conta, acaba sendo uma grande desvantagem. E aí também tem a questão das dívidas anexas no veículo, né? Por isso que, como você falou, o pessoal tem que ver o histórico do veículo, ver se tem multa, alguma coisa relacionada, né? Multa, atraso de parcela, porque geralmente esse carro ele estava financiado, então tem, como eu disse, tem tudo. A gente tem que olhar, eu falo, descascar esse abacaxi todo e ver o que de fato tem. Porque, de novo, é muito fácil aqui, estou sendo até repetitivo, mas não olhe só o preço. Olhe o que você está comprando. Então, saiba que se comprou barato, vai vender num valor mais barato, porque todo mundo vai saber que aquele carro é de leilão. Provavelmente esse carro tem outros problemas como multa, atraso, que nós, quando comprarmos, está no edital, nada é surpresa, mas às vezes nós não olhamos, vamos ter que pagar também, e às vezes acaba saindo, que brinca, gato por lebre. E Diego, comprar um carro de leilão depende muito também do objetivo de cada um, né? Claro. Do momento da pessoa, né? Claro. Como tudo é oportunidade / risco, né? Como bom economista eu falo, né? O maior retorno é nos ativos com maiores riscos. Isso não faz do leilão para o leilão de veículo. Então, é uma oportunidade, mas não é para todo mundo. Por exemplo,
Como eu não sou um entendido de carro, eu nunca comprei, nunca participei de leilão de carro, porque eu entendo que tem várias nuances ali no edital que eu não tenho o conhecimento e que eu prefiro, de fato, comprar de uma loja especializada ou direto de uma concessionária, que eu sei que eu estou comprando de fato aquilo e não tem todos esses, vamos dizer, valores ocultos / fantasmas no meu bem. A gente pode ver que investir numa aquisição de um automóvel requer um planejamento bem detalhado, principalmente quando no caso, carros de leilões, né, Diego? Exatamente. Ou seja, a dica é a mesma para qualquer ativo que você está comprando. Conheça aquilo que você vai adquirir e principalmente todas as regras, porque não é só o ativo. Eu estou comprando através de uma modalidade, que é a modalidade de leilão. Então eu tenho que conhecer o ativo e conhecer o regulamento por qual eu estou comprando. Hoje, se nós formos numa concessionária, eu simplesmente sei que eu tenho que ir lá, aprovar meu crédito para financiar, pagar à vista, eu sei tudo. E no leilão? Você sabe? Se não sabe, é importante conhecer as regras do edital do leilão. Diego, muito obrigado por todas essas informações, todas essas dicas sobre os leilões de veículos, viu? Eu que agradeço e mais uma vez, muito obrigado por participar do programa. Eu que agradeço, Diego. Eu também agradeço você que está em casa. E pessoal, não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, no Facebook e no Instagram, e também de nos seguir no YouTube, né? Acompanhar toda a nossa programação da TV Câmara. Um abraço, até o próximo na Ponta do Lápis.